Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que bom estarmos aqui em mais uma manhã para adorar ao Senhor. Mês de maio que está caminhando para o final. E maio é muito conhecido por ser um mês não só do Dia das Mães, mas um mês onde a gente celebra a família, não é isso? Então faz muito sentido que a gente reflita a respeito deste assunto na manhã de hoje. Eu queria começar com uma pergunta: será que nós temos realmente alcançado as expectativas do Senhor no modo como nós temos nos relacionado? E sim, você dá essa ênfase à família, mas coloque outros relacionamentos também interpessoais que o rodeiam nessa pergunta. Será que a gente tem se relacionado com as outras pessoas lá no nosso trabalho, lá na faculdade, lá na escola, mas principalmente no seio familiar, do modo como o Senhor pensou, na maneira como Ele nos ensina através da Sua palavra, o modo como nós devemos nos dirigir, nos relacionar? Fato é que a família é a instituição criada pelo Senhor. Falamos sobre isso ontem à tarde, onde tivemos o culto do PB, promovido pela SAF, um culto muito gostoso, onde a gente pôde trazer aqui as nossas crianças e inseri-las nesse contexto de culto, na linguagem delas, com musiquinhas para elas. E a gente pensou um pouco a esse respeito. A família é instituída pelo Senhor, então deveria ser natural à sua mente e à minha também, que essa família sofra constantes ataques vindos do inimigo das nossas almas, com o objetivo de fato de quebrar aquilo que foi criado pelo Deus eterno. Porque como a palavra do Senhor nos diz lá em João 10, Ele vem para roubar, matar e destruir. Você sabe bem isso, você aprendeu isso há muito tempo, mas às vezes parece que entramos no automático da vida, devido a essa correria do dia a dia, e a gente simplesmente vai vivendo e vai se esquecendo de que nós somos constantes alvos do nosso inimigo. E que nós precisamos zelar pela nossa família. Nós precisamos zelar pelos nossos relacionamentos interpessoais. Porque é numa brecha dessa que a gente vai deixando de estar tão em paz, mesmo dentro de casa. Com uma simples discussão, algo que não foi resolvido, e aí simplesmente você vai deixando para lá, e o relacionamento vai sendo minado cada dia mais, até você chegar e vivenciar, espero que não, mas é possível isso, vivenciar aquele relacionamento frio, gelado, mesmo estando dentro de um mesmo lar, mesmo representando a família, que como já dissemos, foi instituída pelo Senhor e instituída lá no início de tudo, na criação. Se você for abrir a palavra do Senhor lá em Gênesis 1, verso 26 a 28, você vai ver que Deus criou o homem, criou a mulher e deu uma ordem a eles. Vocês precisam crescer e multiplicar e dominar a terra. Então, quando a gente não vive em família, a gente deixa de cumprir o propósito do Senhor para a família. E se a gente fizer uma análise breve e direta das nossas vidas, é impossível que a gente não perceba que todos nós, de modo geral, temos vivido dias difíceis, por conta de como a sociedade tem se mostrado a nós. E é desleal, porque nós estamos aqui uma vez por semana, a gente vem aqui aos domingos pela manhã, muitos voltam para o culto da noite, mas são 6 dias em que a gente passa ali, longe desse calor da comunhão. E aí é óbvio que a gente fica mais vulnerável. Aqui está gostoso, não está? Estamos em família, estamos louvando ao Senhor, estamos adorando, vamos conversar um pouco já, vamos ter as nossas aulas. É um ambiente seguro. Mas lá no trabalho é um ambiente vulnerável. Você sendo o mais novo da empresa ou sendo o chefe. O ambiente é vulnerável. Surgem piadas, surgem ideias. Lá na escola, da mesma maneira. Lá na faculdade, da mesma forma. Ataques constantes, acompanhados de inúmeras bandeiras, não é?
que vão de encontro com o cristianismo. Estão levando os nossos jovens a refletir e a investir tempo demais naquilo que não é devido. Então nós precisamos entender que este mundo ele está sendo regido por outras forças, outros ideais oriundos da pós-modernidade. A sociedade tem vivido aí um momento construtivista, mas tem os seus alicerces nesses ideais da pós-modernidade. A gente está falando aqui de humanismo, materialismo, relativismo, não é? Onde nada é concreto, então cada pessoa define aquilo que é certo, aquilo que é errado. Pastor Jaime Kemp tem um livro chamado As Forças Destruidoras da Família, um livreto que você pode adquirir aí ou baixar online, onde ele trabalha com mais detalhes cada um desses assuntos. Um livro muito interessante, ele vai falar sobre isso. Então a gente entende que estes ideais da pós-modernidade, eles têm buscado desconstruir o conceito bíblico a respeito de família, de diversas formas e através de vários aspectos, afetando diretamente os nossos relacionamentos interpessoais. E é por isso que você precisa estar alerta, é por isso que eu preciso estar alerta, para que a gente não confunda as nossas convicções bíblicas e coloquemos a nossa família em risco, sem querer, um dia de cada vez. Eu queria convidar você a abrir comigo a palavra do Senhor, lá na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Capítulo 3, Paulo vai trabalhar aqui a nova vida, vai falar um pouco da velha natureza, da nova natureza, e eu queria que você acompanhasse comigo o texto a partir do verso 18, Colossenses 3, a partir do 18, diz assim a palavra do Senhor: Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedecei a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisso, ninguém será tratado com parcialidade. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Amém, até aí. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Obrigado porque ela é viva, eficaz e atual aos nossos dias. Obrigado, Senhor, porque nós temos acesso à Bíblia, nós temos a liberdade de cultuar ao Senhor no nosso país. Louvamos ao Senhor por isso e pedimos ao Senhor que intervenha nas nossas histórias, que abençoe, Pai amado, as nossas vidas na ministração da Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito realmente transforme aquilo que precisa ser transformado em nós. Em nome de Jesus. Amém. Então Paulo vai ensinando aqui a nova vida em Cristo. Você vai ver que ele vai fazendo um monte de contrapontos aí ao longo desse capítulo, e ele vai finalizar abordando 3 modelos de relacionamentos e ensina através deles quais as características do relacionamento interpessoal deve ter o discípulo de Jesus. E a primeira delas é respeito e amor.
que precisam caminhar juntos. Verso 18 e o 19, você vai ver que ele se dirige aí às esposas e aos maridos especificamente. E através dessa figura, a gente vê claramente Paulo nos mostrando que o respeito e o amor, eles devem ser marcantes no relacionamento entre o marido e a mulher. E é claro que são características que não são exclusivas do matrimônio. Não é isso que eu estou dizendo, que é só no casamento que o respeito e o amor devem permanecer. Mas nele, eles devem ser observados com maior destreza, justamente porque a família se dá a partir do relacionamento do marido com a esposa. Faz sentido, não é? Então, a partir disso, o respeito e o amor precisam ficar muito evidentes ali na vida do casal, no dia a dia. São características inegociáveis na família que tem Jesus como o seu Senhor e Salvador. Então, ser submisso, que é o modo como ele começa aí, dizer no verso 18 para as esposas, sejam submissas a seu próprio marido, como convém no Senhor. E ser submisso é entender a sua função e entender a função do outro, percebendo que cada uma das funções vem com suas responsabilidades, cada uma das funções vem com suas importâncias. Logo, é importante frisar que ser o cabeça do lar, ele não significa ser o chefão de todos, mandar e desmandar o tempo inteiro, né? Ter uma família que faça a sua vontade, não é disso que o texto está dizendo. Mas ele nos mostra que o cabeça do lar, ele reflete a Cristo. Então, aquele que é o cabeça do lar, ele deve dirigir, ele deve apontar o caminho com sabedoria, como a cabeça faz com o corpo, não é? Nós olhamos para um lado e então decidimos andar para este lado. Nós olhamos para o outro lado e então decidimos andar para este outro lado. O corpo não começa primeiro, não é? Depois a gente vira a cabeça. É dessa maneira, mas de modo saudável, Paulo está dizendo aqui. E não em um regime ditatorial, não é algo que não traz saúde para dentro do lar. E do homem será cobrado essa condução da família, enquanto que a mulher tem essa responsabilidade de ser o suporte constante, aquela que viabiliza a condução do marido. E aí num lar onde Jesus Cristo não reina, então percebe a confusão que pode haver aqui? Porque aí é cada um indo para um lado, é cada um olhando para a sua própria vontade, para a sua própria diretriz e não pensando de forma unificada. E aí a família se perde, porque não há harmonia aqui. Muitos homens não têm a menor ideia do que é ser de fato o cabeça do lar. E justamente por isso, eles não têm esposas submissas, porque eles não ensinam isso à família e colhem o fruto de um lar em guerra. Ao passo que muitas mulheres, por não entenderem a importância do seu papel, almejam aquilo que não foi designado para elas pelo Senhor. E então plantam discórdia ao invés de sabedoria. Daí a importância de entendermos como o respeito e o amor precisam estar presentes dia após dia em todas as ações dentro do lar. Devem estar bem presentes nas nossas vidas, tendo a certeza de que esse é o proceder que espelha Cristo Jesus. De que este é o propósito que Deus deixou para a família quando Ele a criou. Outro modelo de relacionamento que ele vai nos apresentar aqui é o dos filhos com os pais. E ele destaca as características aqui, a obediência e a sabedoria. Então, enquanto precisam estar evidentes o respeito e o amor na vida do casal, enquanto no relacionamento entre pais e filhos, a obediência e a sabedoria precisa estar evidente. E Paulo vai dizer que obediência aos pais é demonstrar gratidão a Deus. Será que a gente consegue imaginar um outro sistema de reprodução e multiplicação da humanidade sem ser este criado pelo Senhor? Pais com filhos? Os filmes tentam ilustrar isso, não é? Ilustrar esse contexto com histórias mirabolantes,
com pitadas de loucura, falta de lógica, e logo a gente percebe que não é algo que nos agrada, não é? E aí quem é da minha geração para trás, aí vai lembrar do filme Matrix, por exemplo, quando de fato o personagem principal acorda na realidade, e aí ele percebe que está sendo nutrido ali por máquinas, e é um negócio muito maluco, aquilo ali é pura ficção mesmo. E que bom que é só entretenimento, né? Porque a gente pode ver uma vez e jogar fora, porque não tem a ver com o que o Senhor criou para as nossas vidas, não é? É diferente. Então, se esse tipo de entretenimento pode agregar em algo, e de fato agrega, é em nos mostrar o quanto o Senhor é perfeito em tudo que Ele faz, e como tudo que Ele faz é bom. A gente pode fazer esse paralelo. Nós devemos, sim, nos entreter, não é, com esse tipo com filmes, com séries, e a gente pode observar e brincar com a imaginação, mas sempre lembrar que o Senhor, Ele fez tudo da maneira muito perfeita, funciona muito bem da maneira como Deus criou, não é? E que bom por isso, o Senhor é perfeito de fato em tudo que Ele faz. Agora, não é difícil nós encontrarmos exemplos de famílias que colheram os frutos de uma vida sem amor, de pais que não exerceram bem o seu papel, não entenderam a importância do seu papel e terceirizaram a criação dos seus filhos, ou escolheram não viver essa maravilhosa missão. Disse ontem no culto do bebê que a gente fica acordado, não é? Quando eles estão nessa idade. A gente passa noites acordado, a gente não consegue descansar, a gente vai às vezes virado para o trabalho, para fazer as coisas. Mas que gostoso é isso, né? Que bom é isso, porque ele chora porque precisa de você. Chora durante a noite porque você é o socorro bem presente na tribulação que Deus colocou na vida dele. Está ali para você exercer o papel de Deus naquela vidinha. Então é um privilégio isso. É cansativo? É cansativo. Não estou divulgando aqui a utopia, não é? De que é sempre tudo às mil maravilhas. Você sabe que não é. Mas a gente precisa ter essa consciência do papel que Deus designou para nós enquanto pais. E aí isso vai se tornar algo muito mais prazeroso de fato. Você vai entender a beleza que é, de fato, você ser pai, porque isso vai refletir o relacionamento que Deus tem contigo, de te ajudar a caminhar, de te levantar quando você cai. Ao olharmos para esse relacionamento de pais e filhos, a gente precisa lembrar do quanto o Senhor nos ama dia após dia, dia após dia. Esses pais que escolheram não viver essa maravilhosa missão, infelizmente, eles proporcionaram lacunas enormes nas vidas dos filhos. Ciclos que vão ser apenas encerrados quando o Senhor intervir, com o amor, com a misericórdia dEle, com a graça. Lacunas que Deus pode preencher e apenas Ele. Já os pais ou os responsáveis, né? Quando eu digo pais, você está entendendo que são os responsáveis, né? Se você foi criado pelo seu tio, pela sua tia, pelo seu avô, pela sua avó, é deles que eu estou falando também. Então, estes que escolheram seguir a diretriz do Senhor, aceitando essa nobre missão, sabem nutrir em nós o amor de forma grandiosa e natural, nos ensinando a importância da obediência com grande sabedoria constante. Então essa sabedoria, ela precisa estar presente no lar o tempo inteiro. A sabedoria deve estar bem presente em nosso relacionamento. Uma mente sábia sabe o momento certo de exortar. Um coração sábio sabe o momento certo de ensinar, o momento certo de disciplinar. Uma vida sem sabedoria é uma vida instável e que pode colocar todo o relacionamento interpessoal ali de pais e filhos a perder. E que triste é isso, não é? Filhos que vivem longe dos seus pais por amargura, por pensar em algo que aconteceu há muito tempo atrás. E às vezes, de fato, o pai plantou isso. Não fazendo o que a palavra de Deus nos diz aqui, não irritem os seus filhos, para que eles não desanimem.
E que triste é isso, essa quebra desse relacionamento que é tão primordial e tão essencial para a vida humana. Então, da mesma maneira que é necessário que exista essa sabedoria na vida do pai ao lidar com o filho precisa se espelhar no Senhor Jesus Cristo, que foi o Filho, enviado pelo Senhor para salvar a sua vida e a minha vida, que deixou a sua glória para estar em nosso meio e viver uma vida enquanto homem sem pecado algum, obedecendo os seus pais. Mas Jesus, ele dava umas respostas ali, não dava para Maria? Pode ter certeza que era com todo o respeito que Jesus falava. Onde você estava? Lembra quando eles perderam Jesus na festa da Páscoa? Eu estava na casa do meu pai. Convém que eu esteja na casa do meu pai. Mas não pense que Jesus estava sendo um adolescente respondão. Não estava. Disse com clareza e com todo respeito, enquanto Senhor, mas enquanto filho também. Então o filho ele precisa se espelhar no Senhor Jesus e compreender a grandiosidade que há nessa postura da obediência, enquanto forma de adorar e honrar ao Senhor Deus. E o texto então vai caminhando para o final, trazendo mais um modelo de relacionamento, o de servos e senhor, o de empregado e patrão. Vamos colocar desse jeito, já que a gente não tem servo na nossa cultura, né? Mas todos nós trabalhamos, nós temos líderes, nós temos os nossos chefes, né? A gente chama assim. E aí, neste relacionamento, Paulo destaca o temor e a justiça. No relacionamento do marido com a mulher, o amor e o respeito. No relacionamento dos filhos com os pais, obediência e sabedoria. E no relacionamento, no trato interpessoal entre o funcionário e o patrão, temor e justiça. O temor é um sentimento de profundo respeito e obediência. Essa é a resposta que você vai encontrar quando procurar tal definição no dicionário. E Paulo então vai dizer que o trabalhador deve executar essa sua função com vontade ou ânimo, fazendo o melhor como se estivesse fazendo para o próprio Deus. E aí vem esse alerta para as nossas vidas, não é? Porque a gente não pode se parecer com o Garfield. Hoje é domingo, está friozinho, né? Pode ser que a gente corra o risco de no final desse dia pensar, nossa, amanhã é segunda-feira, vou ter que voltar para o trabalho, vai começar tudo de novo. Que bom por isso. Louve a Deus porque você tem a oportunidade de trabalhar. Deus não te criou para permanecer na bolha, para estar no acampamento. Nós somos luz do mundo e a gente precisa brilhar, então, estando nesse mundo mesmo. Estamos lá para fazer a diferença, para ser contra a cultura. Então precisamos fazer tudo, de fato, como se estivéssemos fazendo para o próprio Senhor. Paulo usa um termo aqui que aparece pela primeira vez no grego, que quer dizer serviço dos olhos, oftalmoduliais, oftalmo de olhos e dulos de servos, né? Então serviço dos olhos. Então ele vai dizer que a gente não tem que ter este serviço dos olhos, não fazer algo só quando os outros estiverem olhando e fazer corpo mole depois. Vez por outra eu mando para o pastor, vou confessar aqui uma coisa para vocês. Vou falar até mais baixo aqui no microfone. Eu mando para o pastor uns videozinhos de pedreiros que trabalham na obra, brincando que são músicos. E aí eles pegam a pá e batuque de balde e ficam lá brincando. E aí eu mando para o pastor e falo, pastor, fica de olho na obra aí, na igreja. Fica de olho na obra aí, hein? Por quê? Porque a gente, vez por outra, passa por aí na rua e a gente vê uma obra da prefeitura e, pecadores que somos, a gente logo pensa nisso, né? Fala assim, ó, 5 caras parados, fazendo nada e um capá na mão, olhando o buraco lá, né? E tal. Um só trabalhando. Então a gente pensa nisso o tempo todo, não é? A gente não está inserido lá. A gente julga mesmo, de cara. Contrata 20 pessoas lá, quando 3 podia dar conta da função.
Então a gente pensa nisso o tempo todo. A gente pensa que essa turma faz corpo mole demais, né? Mas a gente está fazendo o serviço nosso como se estivéssemos fazendo para o Senhor? A gente está dando o melhor mesmo lá para bater as nossas metas quase que inalcançáveis nas empresas de vendas, por exemplo? Precisamos fazer como se estivéssemos fazendo para o Senhor. E da mesma forma, o empregador, ele precisa ser alguém que é usado por Deus para abençoar a vida daquele funcionário. O empregador, ele deve ser alguém que trata o próximo com justiça, com igualdade, sabendo que também existe um Senhor supremo e que trata com amor e justiça a todos nós. Meus irmãos, nós precisamos ter em mente que Deus nos chamou para cumprirmos esta missão que é dele, não é nossa. Mas Ele nos ama tanto que Ele nos escolheu. Milhares poderiam ter nascido no nosso lugar, mas Ele trouxe cada um de nós à vida. Porque Ele queria nos usar. Cumprirmos a missão dEle nas nossas vidas e na nossa família. E então os relacionamentos interpessoais, eles precisam estar muito bem afinados para que isso aconteça. Nossa família, esses relacionamentos interpessoais mais próximos que nos rodeiam, são sempre o nosso primeiro ministério. Sempre. Foram eles que Deus colocou na nossa vida constantemente. E aí o dia a dia é difícil mesmo. Por isso a gente precisa estar afinado com as Escrituras. Então, com isso em mente, nós temos o desafio constante de tratar o próximo com amor e respeito, seja o marido, a esposa, o filho, o funcionário. Nós precisamos ter obediência em algumas ocasiões, sabedoria sempre, temor a quem lhe é devido e justiça e igualdade a todos. Dessa forma, os nossos relacionamentos interpessoais, eles melhorarão a cada dia. E em cada um deles, nosso Senhor vai ser honrado e glorificado. Que seja assim na sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Que seja assim na nossa vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe.